O primeiro caso de uma vítima fatal num jogo de futebol na Argentina foi em 1924. E de 1924 até hoje já são 250 casos de pessoas mortas em violência nos estádios. Agora, o interessante é que desses 250 casos de pessoas mortas, só 30 pessoas foram condenadas. E isso mostra muito que a justiça protege e a política protege as pessoas que integram o que na Argentina se chamam os barra bravas, ou seja, o que os ingleses chamam de hooligans e no Brasil são as torcidas organizadas. É até interessante porque barra é a palavra argentina para turma. E barra brava, fica claro, é a turma da pesada, seria a turma violenta. Esse é um problema grave na Argentina. Nos anos 60 há um certo incremento disso, mas nos anos 70, com a ditadura, a Argentina, a ditadura militar, aí sim, há uma espécie de troca de favores. Seguranças que trabalhavam em pessoas que da área violenta dos times de futebol, das torcidas, começaram a ajudar a repressão militar. Então saía um grupo militar acompanhado por policiais e por estes civis que estavam nas torcidas organizadas para sequestrar ou assassinar pessoas ou reprimir manifestações contra o regime militar. E isso ficou pior com a volta da democracia. Por incrível que pareça, em vez desse fenômeno ser eliminado, com a remoção do governo militar do poder, ao contrário, isso se intensificou. O presidente da Associação de Futebol da Argentina, o equivalente à CBF brasileira, que se chama Julio Grondona, ele está no poder desde 79. Ou seja, mais de 3 décadas, quase 3 décadas e meias, no comando desde a época da ditadura. Nenhum governo civil mexeu no poder de Grondona, inclusive o atual governo da presidente Cristina Kirchner favoreceu, dando mais verbas para esse senhor, e a gente nota que também há um peso maior das torcidas organizadas dentro dessa estrutura, ou seja, pessoas das torcidas organizadas que trabalham em cargos pequenos, mas trabalham dentro de prefeituras da Grande Buenos Aires, como cabos eleitorais e vereadores e deputados estaduais. Você nota que há um respaldo, inclusive financeiro, a esse pessoal das torcidas e que conseguem viajar, fazer viagens internacionais para ver jogos da seleção no exterior, sem que o governo faça nada, ou pelo menos que faça muito pouca coisa. E quando faz alguma coisa é porque o assunto vem à tona, porque se não vem à tona, as autoridades não fazem nada. Então, a imprensa nessa área tende a ser um pouco benevolente com a violência. Não é benevolente com os cartolas, mas é benevolente com a violência. Isso é um paradoxo. A imprensa critica mesmo para valer quando a violência é de grande magnitude. Aí sim a imprensa faz as críticas, como por exemplo quando o River Plate perdeu um jogo que fez com que esse time, que durante décadas esteve na primeira divisão, caísse para a segunda divisão. E aí foi um quebra-quebra generalizado no estádio do River, o Monumental de Núñez, não só no estádio, mas em toda a área ao redor do estádio. Depredaram casas, comércios, arrebentaram o estádio inteiro, houve feridos, não houve nenhum morto. A polícia reprimiu, os torcedores literalmente reprimiram a polícia, porque a polícia levou uma sova, uma tunda federal, e aí nesse caso uma parte da imprensa criticou, mas outra parte da imprensa até disse que, enfim, que era o pessoal da torcida do River que estava extravasando a sua frustração, que era uma questão psicológica, basicamente era essa a mensagem, não é?